Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Manual do Apocalipse. A lei marcial havia sido declarada em várias partes do velho continente, enquanto que a OMS anunciava um surto de raiva que havia sido relatado em mais de 12 países. Nas grandes cidades, a situação era ainda pior, já que os aviões estavam propagando o vírus, provocando caos, saqueamentos e tiroteios entre pessoas infectadas e não infectadas. E este problema também chegou nas principais potências mundiais, pois foi confirmado a morte do presidente dos Estados Unidos e Rússia. Este é o cenário que vemos no filme Guerra Mundial Z, um fim dos tempos que começou com uma infecção que transforma as pessoas em criaturas raivosas e violentas. O vírus que provocou essa pandemia é muito diferente de tudo que já vimos antes, já que esse mostra uma alta taxa de reprodução. No entanto, a sua origem e o local do primeiro contato com o vírus continua sendo um mistério. E é por isso que hoje iremos falar sobre a origem do vírus de Guerra Mundial Z e quem foi o paciente zero. E lembrando que esse vídeo pode conter alguns spoilers, então recomendo que tenha assistido o filme e se não viu, recomendo que veja, pois tenho certeza que não irá se arrepender. Os primeiros afetados pela fase inicial do vírus foram os mamíferos, como golfinhos e baleias, já que começaram a aparecer mortos em várias partes do mundo. Isso confundiu muito os cientistas, já que a única razão aparente para essas mortes provavelmente era o aumento de CO2, que tinha sido registrado ultimamente. Lamentavelmente, a OMS não conseguiu identificar a tempo o perigo que essa infecção representava, e por isso emitiu uma advertência de grande escala, e devido à cultura dos meios de comunicação, os canais de notícias teriam tratado essa advertência da praga zumbi como simplesmente outro surto de doença qualquer, como Ebola. E como resultado disso, a maioria das pessoas da classe média só se deu conta da ameaça zumbi quando viram os corpos infectados atacando outras pessoas. E finalmente, no mês de maio de 2014, um relato do noticiário que dizia que a epidemia zumbi de fato era real, gerando um alto nível de pânico e calamidade pelas ruas, e uma anarquia generalizada. Apesar da pandemia ter começado na Europa, alguns países sul-americanos também foram afetados por essa praga. Na Argentina, os zumbis aparentemente invadiram a capital de Buenos Aires, e o Chile também foi atacado. E inclusive tentaram usar bombas incendiárias que acabou não funcionando, e além disso devastou várias regiões produtoras de vinho. No Brasil, os surtos começaram com transplantes de órgãos, que contraíam a doença, enquanto que no Peru, algumas pessoas conseguiram sobreviver se escondendo em Machu Picchu e Vilcabamba. Na história principal, nunca mencionam o nome do vírus, já que tem muitos apelidos, como por exemplo, radiação africana, praga ambulante e simplesmente a praga. No entanto, seu nome oficial é Solano. O vírus Solano começa a transformar o hospedeiro em zumbi uma vez que entra no corpo. Quando o cérebro é infectado, todas as funções corporais, incluindo as do coração e os pulmões, param de funcionar, e tudo que resta da personalidade, como amor e misericórdia, acabam se perdendo de forma inevitável. O cérebro transformado continua realizando atividades menores, já que o zumbi irá se reanimar, caçar e consumir todo tipo de organismo vivo. E o seu prato predileto são os seres humanos, e é por isso que escolhem persegui-los no lugar de qualquer outra presa, mesmo que seja mais difícil de pegar. Mas, por outro lado, a fonte de energia dos infectados permanece sendo um mistério, já que continuaram correndo de forma indefinida, sem comida, água ou descanso.
Provavelmente você deve estar se perguntando: o que acontece com a carne que os infectados mordem ao atacar os humanos? Bem, o certo é que, quando um zumbi consome o organismo, as células infectadas não extraem energia da carne, como aconteceria com as células vivas, e devido a isso, a carne simplesmente fica presa no estômago do infectado, até que acabe apodrecendo ou seja expulsa pela porta dos fundos. O vírus solano é 100% transmitível e 100% letal. No entanto, não é transmitível pelo ar ou pela água e perece rapidamente, já que a infecção só pode ocorrer através do contato direto. E se presume que todos os animais podem detectar sinais do vírus e quase todos têm a mesma reação ao terror. Desde formigas até mesmo baleias, todos os animais fogem aterrorizados, e devido a isso, o vírus solano é fatal para todas as criaturas, independentemente do seu tamanho, espécie ou ecossistema. No entanto, a transformação só ocorre nos seres humanos. Isso se deve ao fato de que os animais infectados morrem antes que o vírus possa se replicar dentro do corpo. Ao que parece, esse vírus foi criado justamente para infectar os seres humanos, o que faz com que ele seja diferente de outros tipos de zumbis, e que esses não buscam se alimentar dos seres humanos, já que o vírus obriga eles a buscar um organismo vivo para poder se replicar, e é por isso que logo depois de dar umas 2 mordidas na vítima, eles a abandonam e partem para a próxima. E também se presume que as hordas andam como se fosse um enxame de abelhas, já que eles correm todos em uma única direção para superar os obstáculos. E além disso, se um deles for eliminado, a horda ficará mais violenta para se assegurar de que vão sobreviver. E também se supõe que o vírus sofre mutações com o passar das semanas, já que no início o tempo de transformação era de mais ou menos 23 horas, apresentando sintomas como febre, tontura em todo o corpo, paralisia, um estado de coma e finalmente uma parada cardíaca. Com o passar dos dias, houve relatos de transformações que demoravam de 10 a 15 minutos, até que finalmente o vírus teria evoluído de tal forma que era capaz de transformar uma pessoa em zumbi em questão de 12 segundos. Apesar da busca exaustiva e contínua no mundo inteiro, nunca foi encontrado uma amostra isolada do vírus, pois a fonte, a maioria das habilidades destes seres continua sendo um mistério. No entanto, existe uma história que poucos conhecem, que poderia nos dar algumas pistas que nos levem ao paradeiro do vírus solano. A história se passa na Federação Unida da China, na pequena aldeia cujo nome era Nova Cheng. Guan Jingchu, um médico que, apesar da sua idade avançada e seus ferimentos de guerra, continuava atendendo seus pacientes em casa e se encontrava de guarda no hospital local. Aquela havia sido uma noite lenta e tranquila, já que o médico já estava quase pronto para terminar seu turno, quando de repente ele recebeu um telefonema urgente que vinha daquela pequena aldeia. A ligação foi tão rápida e confusa que não fazia ideia do que estava acontecendo, só sabia que tinha que chegar o mais rápido possível. Ao chegar, ele acabou se deparando com 7 corpos, deitados em esteiras e quase inconscientes. Quando o médico perguntou aos aldeões quem estava cuidando deles, não responderam absolutamente nada. Ao verificar os indivíduos, ele notou que eles tinham uma febre de 40 graus e ficavam se tremendo de forma violenta. E também reparou que estes tinham pequenas mordidas no corpo. O mais estranho é que não aparentavam ser de nenhum animal, mas sim de uma criança. O doutor perguntou ao paciente mais lúcido quem havia provocado aquelas feridas, e ele disse que tinha acontecido quando estavam tentando contê-lo. E é aí que aparece o paciente zero.
Por trás de uma porta com chaves de uma casa abandonada se encontrava um garoto com 12 anos que estava cheio de ferimentos e amarrado dos pés à cabeça, no qual se contorcia feito um animal. O médico então resolveu dar uma olhada nele, e ao tentar arrancar uma amostra de sangue, o garoto acaba ficando alterado e violento, e por fim acaba quebrando seu próprio braço, no qual saiu um líquido cinza no lugar do sangue. Completamente pasmo com o que viu, o médico resolve deixar o garoto em paz para se proteger. Foi aí que apareceu a mãe do garoto, que contou o que tinha acontecido. De acordo com a mãe, o garoto e seu pai tinham ido pescar nas ruínas de um antigo vilarejo, e isso faz parecer que caíram no lodo, e o pai desapareceu. Mas o garoto acaba saindo da água chorando, com uma estranha mordida em seu pé. Ao saber disso, o médico Quang decide ligar para um velho amigo que era virólogo. Em menos de uma hora, chegaram 50 homens armados que colocaram sob custódia os aldeões, e o médico acabou sendo preso sem nenhum direito, e quando ele conseguiu escapar, o vírus já havia se espalhado até a fronteira da China. Então, agora sabemos que o paciente zero do vírus Solano é oriundo da China e que acabou cruzando a fronteira infectando os países vizinhos, já que o tempo para se transformar em zumbi era de 23 horas, e também o tráfico de órgãos pode ter sido um fator-chave para a transmissão do vírus, pois provavelmente os órgãos vieram de pessoas infectadas. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se quiser ver outros tipos de vírus aqui no canal, deixe um comentário aqui embaixo. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo e também ativar o sininho das notificações para nunca perder um vídeo. Isso é tudo por hoje, vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima pandemia.